Senhor presidente, com fundamento nos artigos 131 a 133 do Regimento Comum, levanto questão de ordem para questionar a aplicação no âmbito das casas do Congresso Nacional da liminar proferida em decisão monocrática na DPF 1259 e 1260. Tal decisão judicial avança sobre prerrogativas exclusivas do Senado Federal, qual o senhor preside, estabelecidas em seu regimento interno, notadamente o artigo 288, que disciplina seus próprios quórums e formas de votação. O artigo 377, inciso 2, que versa sobre o processo e julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e o artigo 412, que garante o autogoverno daquela casa na interpretação de suas normas regimentais. Ao redefinir efeitos jurídicos do voto e impor critérios de deliberação interna, a decisão interfere diretamente no funcionamento do Senado e, por consequência automática, repercute sobre o funcionamento institucional do próprio Congresso Nacional, incluindo a Câmara dos Deputados. Isso porque esta Casa delibera em sessões conjuntas, observando quórums e votações separados, na forma dos artigos 43 a 48 do Regimento Comum. Normas que pressupõem a autonomia plena de cada uma das casas para reger sua própria mecânica decisória. Não é juridicamente e muito menos politicamente admissível que uma decisão monocrática anule ou invalide os regimentos das casas legislativas, instrumentos aprovados por parlamentares eleitos pelo povo, pelo voto democrático e que, repita-se, possuem força de lei. Diante desse quadro, presidente, requeiro a Vossa Excelência que reconheça que decisões judiciais no âmbito da DPF 1259 e 1260 não produzem efeitos automáticos sobre o Congresso Nacional quando tratam de regras de funcionamento interno de suas casas, inclusive com usurpação de poderes, de representantes eleitos democraticamente, e representantes diretos do povo brasileiro, regras estas que, por força constitucional, possuem natureza jurídica equiparada à lei. Cabe ao Congresso interpretar e aplicar seu regimento comum e cabe a cada uma das casas interpretar e aplicar o seu próprio regimento interno, sem ingerência de poder estranho. Assim, preserva-se a autonomia constitucional do Legislativo bicameral, a separação dos poderes e o equilíbrio institucional assegurado pela Constituição Federal de 1988, que versa sobre o equilíbrio entre os poderes que a gente vê a cada dia sendo desequilibrado, e isso não é democrático. Então, presidente, gostaria de ouvir o senhor sobre isso. É algo que a gente tem sido cobrado pela imprensa, pelos nossos eleitores, pelos cidadãos brasileiros, e o senhor, como presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, e também do Senado, acho que pode falar sobre isso, porque a população espera isso do senhor. Eu vi a sua manifestação ontem sobre esse assunto, mas já que estamos aqui na sessão conjunta do Congresso Nacional, acho que o senhor poderia falar mais uma vez sobre essa tentativa de calar o parlamento brasileiro. Muito obrigada. Apenas rapidamente, do ponto de vista regimental, a mesa foi instada a partir de uma questão de ordem levantada pela deputada Júlia Zanata, e a presidência recolherá a questão de ordem de Vossa Excelência, encaminhará às advocacias das mesas do Congresso Nacional para que a advocacia do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, já que a questão de ordem levantada por Vossa Excelência foi feita numa sessão conjunta do Congresso Nacional, para que o jurídico do Senado e da Câmara possa avaliar a questão de ordem de Vossa Excelência, para que a mesa, embasada com uma decisão jurídica dos advogados da Câmara e do Senado, possa responder a Vossa Excelência no momento oportuno. Inclusive, dar um encaminhamento, caso necessite, sobre a resposta da questão de ordem de Vossa Excelência. Que não será necessariamente nessa sessão, então, presidente? Não temos como. Mas o senhor poderia comentar o assunto para os parlamentares aqui? Eu comentei ontem por 28 minutos na sessão do Senado Federal e no domingo, na última nota que fiz em relação à relação do Congresso com o governo. Hoje o senhor está presidindo aqui a sessão conjunta, seria muito oportuno também manifestar, faço das minhas palavras de ontem as palavras de hoje. Tá bom, obrigada, presidente.